Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira aula da disciplina de Literaturas de Língua Portuguesa 3. Eu sou o professor Lucas Toledo de Andrade, sou mestre em estudos literários e na aula de hoje nós estudaremos a narrativa portuguesa. Então nós vamos pensar na narrativa de Portugal, como que essa narrativa se constrói, como essa narrativa se faz. É importante relembrar aí no nosso percurso de aulas que essa é uma disciplina que nos permite fazer um recorte de alguns momentos interessantes de serem estudados. Lembrando que quando você tem literatura de língua portuguesa 1, literatura de língua portuguesa 2, você tem uma percepção cronológica e de periodização das escolas literárias, tanto de Portugal quanto do Brasil. Nessa disciplina, particularmente, nós temos uma dimensão aí, recortes de momentos específicos, momentos importantes, momentos interessantes, que nós podemos olhar com maior profundidade. Vamos ao quadro para que nós possamos ver algumas perguntas que contextualizarão a nossa aula de hoje, que tratará dessas narrativas em Portugal, tendo como ênfase o século XIX. Então, como podemos identificar os gêneros em prosa? O que marca os gêneros em prosa? Como eles são? Nas primeiras aulas vimos poesia, vimos a poesia lírica, vimos a poesia épica, agora veremos a prosa. O texto poético, né, a poesia, ela é escrita em verso, então não tem versos, a gente está falando já de prosa, né? Não tem aquela estrutura de versos, de estrofes, estamos falando de prosa. Quais as influências recebidas pelo romance português? Então, nesse caso, perceba que quando falamos de prosa, aqui nesse caso especificamente, estamos falando de um gênero específico, que é o romance, que é um gênero, assim, por excelência desse século XIX. Então, quais as influências que esse romance português recebe? O romance português recebe influências de textos literários de outros países? Como isso se dá? Quais são as características da produção romântica e da realista? Então, como a gente caracteriza a produção romântica, a estética romântica, e como a gente caracteriza a estética realista? Elas são muito diferentes, elas são opostas, e nosso intuito é perceber como elas se dão, como elas se caracterizam. E o que são narrativas breves, né? Se estamos falando da prosa e falamos do romance, que é um gênero que não é uma narrativa breve, o romance é uma narrativa longa, que tem uma extensão maior. As narrativas breves, que fazem parte da prosa, a gente pode citar aí o conto, que seria a narrativa breve por excelência, e temos também a novela, que tem uma dimensão, um tamanho, que está entre o conto e entre o romance. Então ela não é tão longa quanto o romance e nem tão curta quanto o conto. Então assim nós lidamos com esses gêneros em prosa, pensando nas narrativas portuguesas do século XIX. Então é importante pensarmos aí que vamos estudar os gêneros narrativos, dando importância maior e atenção maior ao romance, porque o romance é a narrativa por excelência. E vamos ver também duas estéticas importantes, que são o realismo e o romantismo, estéticas diferentes. E aproveitar nesse momento já para dizer para você que quando a gente fala romance, geralmente a gente pensa direto no romantismo, no romance romântico, mas você aí, aluno, tem que ter ideia de que o romance, ele é um gênero literário e ele pode trazer características românticas ou realistas. Então, o romance, ele não se liga diretamente ao romantismo. É claro que ele surge num contexto junto com o romantismo, o romance tal qual conhecemos hoje, ele surge nesse contexto, mas ao longo da aula você verá que ele vai se adaptar às outras estéticas. Ele não é por se chamar romance, né? Geralmente você pensa direto, é do romantismo. Não, ele vai se encaixar em outros momentos. Temos o romance romântico, o realista, o moderno, enfim, vários tipos aí de romance. Então, desse modo, finalizo a contextualização da nossa aula de hoje. Essas perguntas que foram trazidas, nós vamos tentar respondê-las durante a aula, e eu espero que a aula seja muito proveitosa para você. Seja bem-vindo. Olá, aluno! Trataremos neste momento da gênese do romance no século XIX. Então, quando a gente fala gênese, estamos falando do nascimento do gênero romance.
como esse gênero nasce, quais são as características que ele possui, e perceba que estamos circunscrevendo esse nascimento ao século XIX especificamente. E é muito importante dizer, o romance, tal qual nós conhecemos na nossa atualidade, ele vem lá do século XIX mesmo. É o romance que vem daquele período de ebulição e de ascensão da burguesia. A burguesia ascende, é um período em que o capitalismo começa a ter características bem peculiares também. O início ali, uma economia mercantil, uma economia muito forte, um período de algumas revoluções, e essa classe, que é a burguesia, ela ascende socialmente, e o romance, ele marca esse momento de ascensão dessa classe. Ele é herdeiro da epopeia, herdeiro da épica, por causa dos elementos, das características que ele possui, mas ele é muito diferente, apesar de ser herdeiro, porque essa época fala de um herói coletivo, de uma sociedade fechada, de uma sociedade com uma certa ordem, e uma sociedade também grandiloquente, de heróis, de feitos heróicos. O romance é a narrativa do homem comum. No quadro, nós vamos poder ver algumas características aí, alguns tópicos que nos permitem discutir sobre o romance. Então, como eu disse, o romance ele é herdeiro da epopeia. Então, por isso que alguns teóricos, como é o caso de Lukács, chamam ele de a epopeia burguesa, porque ele é voltado para essa sociedade, que é a burguesia, essa classe emergente do regime capitalista, representada por banqueiros, proprietários de terra, comerciantes, industriais, todos aqueles que possuem capital e alcançam o apogeu no contexto da Revolução Francesa. Então, quando eu falo das ebulições, estou falando desse contexto específico. Então, o romance ele se liga diretamente à burguesia. Para a sociedade burguesa, deixa de fazer sentido um gênero fechado, como, por exemplo, a epopeia era, né? Aquelas grandes descrições de grandes heróis, enfim, deixa de fazer sentido. Podemos até mesmo, quando falamos da evolução aí do romance, falar da novela de cavalaria, que é um gênero que também se aproxima. No entanto, a novela de cavalaria, ela possui uma rigidez e ela trata de moralidade, de pactos morais, que para o romance não faz sentido, visto que para esse homem burguês, para esse homem comum, esses gêneros eles deixam de fazer sentido porque eles deixam de falar de características, de questões que estão no âmago do sentimento daquele homem. Então vamos voltar ao quadro para que a gente continue vendo as características. Então a gente fala da consolidação, né? Com o surgimento da burguesia, a gente vê uma consolidação de padrões estéticos, temáticos e estruturais. Como tema, o romance ele vai falar do homem burguês, desse homem cheio de problema, desse homem comum. Então, o romance ele é a narrativa do homem comum e da figura aí de um herói que se chama de herói problemático. Herói problemático. Se o herói da epopeia é um herói cheio de virtudes, que salva todo o povo, que representa uma coletividade, aqui ele é um homem comum. E isso faz com que no surgimento aí do romance, o romance seja considerado um gênero inferior. Por isso eu trago a pergunta, romance, um gênero inferior? E ele era considerado inferior porque ele tratava desses assuntos pequenos, banais. Era a vida daquele homem cotidiano, as questões daquele homem que vinham à tona, que surgiam e que eram tratadas como preocupação do romance. Então, inicialmente, ele é visto com maus olhos. E, além de tudo, ele fugia de qualquer estrutura fixa, de qualquer estrutura... Por exemplo, se a gente pensa na epopeia, né, no poema narrativo, poema épico, ele possui uma estrutura fixa, uma métrica perfeita. O romance não. O romance ele é um gênero em prosa e ele se abre para a experimentação, ele se abre para... nele cabe a carta, por exemplo, nele cabe vários tipos de elementos formais o romance aceita. Tanto é que muita gente vê o romance aí como um gênero camaleônico. Ele se transforma, ele se adapta à sociedade, ao tema que ele fala. Então, inicialmente, para uma sociedade acostumada com gêneros mais rígidos, com histórias de seres humanos mais elevados, com grandes virtudes, o romance ele parece um gênero inferior, porque não trata daquilo que eles querem ouvir. Contudo, o romance evolui e atualmente ele é um dos gêneros mais, se não o gênero mais respeitado da literatura. No quadro, nós podemos ver alguns elementos
do romance, nós temos a ação, que marca o romance, temos a figura do personagem, temos o narrador, temos o tempo, temos o espaço. Aqui na ação a gente pode pensar também no enredo. Então perceba que são características que estão nas narrativas em prosa de maneira geral. O conto tem esses elementos, a novela possui esses elementos. Então são elementos que estão no gênero em prosa de maneira geral. E quando a gente vê esses elementos, a gente também vai lembrar aí do texto épico, vai lembrar da epopeia, que tinha também esses elementos formais, o personagem, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo, a ação, são características que também estavam nela. Mas aqui no romance vem de uma maneira diferente, né? São personagens comuns, como eu já disse, personagens que saem do chão do cotidiano, com questões muito pequenas, muito mesquinhas, a gente pode até dizer, né? Se lá na epopeia a gente vê um homem, um herói em busca de uma grande causa pelo seu povo, pela humanidade ali daquela sociedade, quando eu digo humanidade não é toda a humanidade, aquela sociedade que ele vivia, aqui no romance nós temos indivíduos preocupados com seus próprios problemas, com problemas pequenos, com crises existenciais dele mesmo, com questões filosóficas, e tudo isso vai afetar todos esses elementos. O enredo gira em torno disso. Temos muito romance com um tempo aí totalmente psicológico, em que é só o psicológico do personagem que traz à tona as questões, que traz à tona os dramas que ele vive. Então a gente já percebe que a gênese do romance, né, a origem do romance, se liga diretamente a essa sociedade em ascensão, a esse burguês em ascensão, esse sujeito que cresce a partir da Revolução Francesa, de um período muito específico da história, e esse gênero ele vai falar diretamente para essa sociedade, e ele se consolida juntamente com essa sociedade, porque ele traz textos, ele traz ideias, ele traz discussões que dizem respeito a discussões daquele homem, daquele momento histórico específico. E aí ele vai se expandir, ele vai se transformar ao longo da história, tornando-se um dos grandes gêneros da literatura, um gênero muito interessante de ser estudado. Desse modo, então, nós tratamos as características do gênero romance, do surgimento do gênero romance e dos elementos formais desse gênero. Trataremos neste momento dos ecos estrangeiros no romance português. Quando pensamos em romance português, nessa narrativa em prosa portuguesa, a gente tem que saber que Portugal, o próprio momento ali de surgimento do romance e do romantismo em si, agora estou falando da estética romântica, Portugal é um país que recebe tardiamente esses efeitos e essa formação do romance. Então, muitas influências externas, influências de outros países europeus, ajudam a formar o romance português, por isso essa ideia de ecos do romance português. No quadro, nós podemos ver alguns romances ocidentais que ajudam aí na configuração desse romance português. Temos o Dom Quixote de La Mancha, do Cervantes, que é considerado por muitos estudiosos, entre eles Lukács, que é um grande estudioso do romance, como o primeiro grande romance moderno. Temos os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é um romance alemão, que marca aí o início, que marca o gênero romance, marca também o início do romantismo, um romance belíssimo, de muito sucesso no Ocidente. Paulo e Virgínia, de Bernardin Saint-Pierre, que é um romance também importante para a cultura ocidental e para o romance português. Robinson Crusoe, do inglês Daniel Defoe, e o Athalie René, do Chateaubriand. Então, todos os romances tratados aqui influenciam, em certa medida, o romance português. Eles trazem, no seu âmago de discussões, temas muito caros ao gênero romance e caros também à estética do romantismo. Então a gente tem a temática do eu, profundamente trabalhada, desse eu sozinho no mundo. A gente tem isso bem claramente em Robinson Crusoe, por exemplo, isso aparece muito. Temos lá a problemática desse herói, desse sujeito em conflito entre o sonho e a realidade. A gente vê isso muito em Don Quixote.
E aí esses romances, eles são voltados para esse homem, para esse burguês, e para leitores muito solitários que buscam respostas para as suas questões metafísicas, para as suas questões filosóficas e existenciais no interior desses textos. Então a gente vê a todo momento, nesses romances, essa busca, esses heróis problemáticos que trazem questões e conflitos muito próximos a esse leitor, que está lendo e buscando nesse texto questões dele próprio, então buscando identificação e questões dele. Então, quando esse romance surge, esse romance que eu mostrei agora há pouco, eles se expandem por todo o Ocidente e eles vão influenciar a literatura portuguesa, a narrativa portuguesa, com certeza. No quadro, nós vamos ver uma breve citação que vai nos ajudar a pensar nessas questões. Então, isso significa que os modelos estrangeiros serviam de embasamento para os escritores portugueses, sobretudo aqueles modelos que tiveram por tema as viagens como o fio condutor do conhecimento existencial. Chateaubriand e Bernardin de Saint-Pierre foram escritores viajantes, seguindo o exemplo de Homero, de que as viagens eram exclusivamente circunstanciais para dar mais fidelidade às suas narrativas. Então perceba de que maneira esses autores aqui, né, Chateaubriand, Bernardin de Saint-Pierre, de que maneira eles vão influenciar o romance português. Perceba então que os modelos estrangeiros são fundamentais para o embasamento, para a criação desse romance. E quando a gente fala do gênero romance e do romance português e dessa influência toda, a gente está falando de heróis muito reais, de heróis muito próximos da realidade daquelas pessoas. E vejam ali a questão das viagens, né? Como que elas servem também de meio para essas narrativas serem trazidas à tona. O que mostra lá uma herança até mesmo da epopeia, né? Ele fala de Homero, né? Das viagens dos grandes heróis da epopeia. No quadro, novamente, nós temos uma nova citação que nos ajuda a pensar aí na origem do romance enquanto gênero e também num pré-romantismo, já pensando no romantismo mesmo enquanto estética literária. As iniciativas pré-românticas estrangeiras citadas até aqui, Goethe, Schlegel, Montesquieu, Rousseau, Chateaubriand, adicionam essa influência inglesa. Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding e o Henry Mackenzie completaram um círculo de escritores que se lançaram em ficções que retratavam conflitos íntimos e dramas pessoais. Percebam então aquilo que eu disse desse herói real, né? Esse herói que é real, que existe, que é palpável na realidade do leitor. Então não tem mais aquele herói distante, aquele herói com características aí heróicas, que faz grandes feitos, que faz atos sobre-humanos, que vão para além da força humana. Na epopeia a gente tem muito disso, né? Lá no início dos Lusíadas, por exemplo, que é um poema épico, ele nos diz, né, que o personagem, que é o Vasco da Gama, o grande herói, representando a coletividade portuguesa, e eles ali vão empreender uma narrativa que vai para além da força humana, atos que vão para além da força humana. No gênero romance, o homem, o ser humano, ele tem limitações como o ser humano possui. Então ele tem limitações, ele não consegue tudo o que ele quer. Geralmente, muitas dessas narrativas dizem respeito a esse homem que quer algo que é intransponível, que é inalcançável. Isso traz um grande drama psicológico, um grande drama existencial, e isso vai alimentando essa profundidade. Então a própria característica da viagem aí deixa de ser uma viagem só uma viagem épica, uma viagem heróica, para virar também uma viagem existencial, uma viagem profunda de um homem insatisfeito com ele mesmo. Quando a gente pensa no próprio Robinson Crusoe lá, ele tem uma insatisfação e ele vai buscando isso em viagens, em aventuras, até que acontece a tragédia, que só ele sobrevive, e ele é obrigado a ficar solitário ali naquela ilha. Depois ele tem o outro personagem, enfim, que vai acompanhá-lo, mas é toda uma questão muito individual daquele indivíduo em busca de si, com questões muito próprias. Então aí a gente percebe como que esses ecos
dos romances ocidentais de maneira geral, principalmente franceses e ingleses, influenciam o romance português. Portugal, como eu disse, ele tem um processo, o romantismo é tardio em Portugal e, consequentemente, a própria origem, desenvolvimento do gênero romance acontece tardiamente. Então, sem dúvida alguma, os países aí em que o romance, né, a Alemanha, França e a Inglaterra, dão as bases para que o romance português surja e nasça, evidentemente, que aí com características próprias de Portugal, mas recebendo essas influências, esses ecos que vêm de um outro lugar. Desse modo, então, nós vimos os ecos no romance português. Trataremos agora da narrativa romântica em Portugal. E aí, quando falamos de narrativa romântica, estamos falando especificamente da estética romântica, do romantismo. E vamos falar, sim, dessas marcas na prosa, porque é narrativa. Então, vamos falar do gênero romance, a partir de uma perspectiva da estética romântica. No quadro, nós podemos ver a gênese do romantismo português. A gênese do romantismo português não está num gênero em prosa, mas está em um poema lírico-narrativo, que é o poema Camões, do Almeida Garrett. O Almeida Garrett, nesse poema lírico-narrativo, ele vai tratar da vida de Camões, que é um grande escritor português, especialmente no momento da escrita de Os Lusíadas, que é o épico representativo desse período. Então, a gente tem essa característica que a narrativa que surge aí dentro no poema, mas uma grande característica da narrativa romântica portuguesa é um teor revolucionário. O romantismo ele chega tardiamente em Portugal e quando ele chega, ele está imbuído de valores revolucionários, de questões revolucionárias. No quadro, nós podemos ver alguma das marcas desse momento histórico que marcam a narrativa romântica no território português. Então, é indispensável dizer que o movimento romântico emergiu de acontecimentos revolucionários. Então, a ideia de revolucionário está muito ligada ao romantismo, ao movimento romântico. Destaque para a Revolução Francesa de 1789 e para a Primeira e a Segunda Revolução Industrial. Além disso, em Portugal, a Revolução Liberal cuidou de confiscar os bens da nobreza e das igrejas. Respirava-se nesse momento um ar revoltoso, um ar de revolta, um ar revolucionário, influenciado por episódios sociopolíticos que reverberaram, sem dúvida, na atmosfera literária. Então a gente percebe na gênese aí da narrativa romântica portuguesa esse ar revoltoso, esse ar de revolta, essa necessidade de revolução, de luta, que vai, sem dúvida alguma, atingir a literatura. Sempre que falamos de literatura, perceba como a gente recorre à história, ao contexto sociopolítico, ao contexto cultural, o contexto que está em voga ali no momento, o que está acontecendo, chega na literatura, abala o artista e isso aparece, evidentemente, dentro da produção. No quadro, nós podemos ver algumas tendências temáticas do romantismo. Então, quais são as tendências temáticas do romantismo, de maneira geral, e como elas aparecem no romantismo português? Então, nós temos aqui a recuperação histórica da origem das nações. Nós temos uma busca grande, dentro do romantismo, por um nacionalismo, um ufanismo, uma necessidade muito grande de falar da origem da nação, de falar das características da pátria, e isso de maneira muito idealizada. O romantismo ele tem por essa característica a idealização, o sentimento exacerbado. Então são os sentimentos, a subjetividade do escritor que vai trazer isso à tona. Então, heróis nacionais, símbolos nacionais, a busca por um passado idealizado, um passado belíssimo, um passado grandioso, uma das grandes marcas dessa recuperação. No quadro, nós podemos ver mais uma das características, o descontentamento. Então, um homem em conflito, um homem descontente, um homem que não se entende. Então, a gente tem esse eu que sofre, que está descontente, e o romantismo traz muito isso à tona. Temos aqui o mal do século,
que liga-se diretamente a um momento específico do romantismo, chamado ultrarromantismo. O mal do século, então, ultrarromantismo. Vou colocar aqui. O mal do século, ele se liga a uma questão da morbidez, do sofrimento, da questão mórbida, da tristeza, tudo aquilo que está em voga, uma atmosfera de luto, uma atmosfera sombria, uma atmosfera noturna e muito mórbida, uma das características também do romantismo. Temos as estruturas formais fraturadas. Se lá no classicismo nós temos uma busca por uma estrutura formal perfeita, uma métrica perfeita, rimas perfeitas, principalmente dentro da poesia, aqui a gente tem estruturas formais totalmente fraturadas, e isso tem muito a ver com o próprio gênero romance. A fratura de todas essas estruturas é um desapego realmente à forma, à liberdade criativa. O romantismo ele preza muito pela liberdade criativa, pela liberdade de expressão, para que toda a subjetividade do escritor venha à tona. No quadro, então, para continuarmos vendo as características, nós temos a valorização total das emoções. Então, mais importante do que formas perfeitas, a valorização à emoção, a valorização à subjetividade desse escritor, desse poeta, desse romancista romântico. Perceba, então, como todas essas características, elas vão inundar e vão marcar o romantismo de maneira muito clara. Então, pense, quando a gente pensar em romantismo, em subjetividade, em emoção, em busca do eu, um descontentamento desse eu, um descontentamento profundo, uma busca profunda pelo encontro com aquilo que nem mesmo o personagem, o narrador sabe, então esse descontentamento. Temos esse nacionalismo, principalmente nas primeiras fases aí das estéticas românticas, temos um nacionalismo exacerbado, muito forte. Em Portugal a gente vê isso marcado até pelo medievalismo, que é aquela busca do herói da Idade Média, de valores da Idade Média, para pensar a história portuguesa, o passado histórico português. Temos esse ultrarromantismo ali do mal do século, que se caracteriza principalmente por narrativas passionais, por uma extrema passionalidade. O que é essa passionalidade? É o encontro com o amor até as últimas consequências, né? O personagem dessas narrativas passionais, geralmente o fim das narrativas é a morte, porque eles se envolvem naquele amor e vão com profundidade, esquecendo de si, esquecendo da sua história, e eles mergulham em um grande drama, que é um drama da própria perda de identidade para viver aquele amor, o que leva à morte. Então temos muitos fins aí trágicos dentro dessas narrativas românticas, fins que terminam em suicídio, terminam em tristeza. As pessoas morrem inclusive de tristeza por amarem e não serem correspondidos. Então, desse modo, nós vimos durante esse momento a narrativa romântica de Portugal, pensando principalmente nas características que essa narrativa possui. Vamos agora para o momento de resolução da nossa situação problema, a primeira situação problema de nossa aula, e nós vamos falar do romance português e o contexto da sala de aula. Você que é professor de literatura, ou que será, quando a gente trabalha com a literatura, principalmente no ensino médio, a gente vai falar da literatura portuguesa também, é uma literatura que está no cerne da nossa literatura, é a língua a que falamos, então em algum momento nós vamos esbarrar aí para falar sobre o romance português, sobre a literatura portuguesa, sobre autores portugueses. Então no quadro nós podemos ver a descrição dessa situação problema. Imagine que você é aluno do último ano do curso de letras e que foi convidado a dar uma palestra em um projeto da biblioteca de sua cidade a respeito do romance português. Inicialmente, você percebeu que o tema era bastante amplo, então começou a pesquisar a melhor forma de delimitá-lo, decidindo então falar sobre a gênese do gênero romance em Portugal, então sobre a origem desse gênero em Portugal.
Então, como você vai trabalhar isso, essas questões, numa palestra, né, na biblioteca da cidade? Essa biblioteca, essa palestra, você vai receber um público aí escolar, pensando num contexto de sala de aula. Temos que pensar, então, numa maneira de fazer com que essa palestra seja interessante para esses alunos. Então, a gente tem algumas perguntas que virá dessa pessoa que passa por essa situação problema, que nesse caso você está se colocando no lugar desse aluno do curso de letras, e algumas reflexões e dúvidas que virão para ele diante desse desafio são as seguintes, as questões seguintes que estão no quadro. Então nós temos as seguintes questões. Como você desenvolveria sua palestra? Como você desenvolveria? De quais assuntos você trataria? Então vamos pensar aí no contexto da nossa aula, em tudo que nós vimos até o momento, para a gente pensar em como a gente desenvolveria essa palestra, pensando aí especificamente na gênese do romance português. Como que esse gênero surge em Portugal? Então, primeiramente, é bom ter em mente que o romantismo, enquanto estética, chega tardiamente em Portugal. Portugal, ele vivia muito apegado a questões do passado e demora para perceber essa ebulição aí que a literatura romântica traz, esse teor revolucionário que ela traz. E, consequentemente, o romance tem muito a ver inicialmente com esse momento. Então, vamos ao quadro para que a gente possa ver vários romances ocidentais que vão influenciar o surgimento do romance português. Temos o Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, Paulo e Virgínia, do Bernardin de Saint-Pierre, Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, e o Atalho René, do Chateaubriand. Então, todos eles trazem em si, principalmente, a questão do herói problemático, que é muito forte, e isso se desenvolve ao longo, e isso ajuda com que o romance português possa ser pensado. Todos esses romances que trazem um herói problemático, trazem características desse sujeito, sujeito entre a realidade e o sonho, entre a fantasia e a vida real, palpável. Então, muitos desses romances, os romances ali do Chateaubriand, que são romances de viagem, ajudam a formar a gênese do romance português. Então, no quadro, nós podemos ver esses romances aqui, e é interessante a gente falar principalmente do Chateaubriand e também do Bernardin de Saint-Pierre, pois eles ajudam com essas narrativas de viagem, especialmente, eles ajudam a formar o romance português, por meio dessas narrativas que vão tratar de questões, e também de uma questão de simbiose entre homem e natureza, que é muito forte dentro do romance português. Então vamos agora ver as possíveis resoluções da nossa situação, problema. Então evidentemente, se a gente está tratando da gênese do romance português, pensar no diálogo estabelecido entre o romance português e as narrativas estrangeiras, que são aquelas narrativas que nós mostramos no quadro anterior, do Chateaubriand, do Bernardin de Saint-Pierre, temos o Dom Quixote, temos o Werther. Pensar no contexto histórico português também, que era um contexto ali conflituoso naquele momento, e isso ajuda a dimensionar o romance naquele contexto, por que ele chega mais tardiamente, por que ele surge ali mais tardiamente, e o que leva o romance a ter as características que possui em Portugal especificamente. E pensar nas características formais do gênero romance. Lembrando que o gênero romance é um gênero marcado principalmente pela liberdade formal, pela liberdade de características formais. Então é um gênero que permite muitos experimentos, muitas experimentações, muitas linguagens, e permite que a subjetividade desse escritor, desse artista, venha à tona com muita força. Então, por meio dessas características, dá para esse aluno montar essa palestra, deixar essa palestra muito clara para quem vai ouvi-la, pensando principalmente em estudantes aí do ensino médio, talvez do terceiro ano do ensino médio. Então, mostrar. Esses estudantes vão adorar ouvir, por exemplo, sobre Dom Quixote, sobre o sofrimento do jovem Werther, e pensar como essas características influenciam
e ajudam a pensar a gênese do gênero romance em Portugal. Desse modo, então, nós finalizamos a resolução da nossa situação-problema. Vamos agora ao nosso momento de interação, momento em que nós podemos discutir aí, eu trago um questionamento a partir de algum texto e nós podemos pensar sobre ele. Vamos ao quadro para que a gente possa ver então melhor sobre isso. Nós vamos ler um trecho de Viagens da Minha Terra, do Almeida Garrett, que é um escritor romântico português, e vamos ver o que ele traz aí para a gente nesse trecho. O Vale de Santarém é um destes lugares privilegiados pela natureza, sítios amenos e deleitosos em que as plantas, o ar, a situação, tudo está numa harmoniosa, suavíssima e perfeita. Não há nada ali, não há ali nada de grandioso nem sublime, mas há uma como simetria de cores, de tons, de disposição em tudo o que se vê e se sente, que não se merece, senão que a paz, a saúde, o sossego do espírito e o repouso do coração devem viver ali, reinar ali, um reinado de amor e benevolência. As paixões más, os pensamentos mesquinhos, os pesares e as vilezas da vida não podem senão fugir para longe. Imagina-se por aqui o Éden que o primeiro homem habitou, com a sua inocência e com a virgindade do seu coração. Então, o trecho do Almeida Garrett, de Viagens da Minha Terra, percebam aí todo o cenário que o Almeida Garrett vai criar e vai trazer. Vamos ver, então, no quadro, a pergunta desse momento aí de interação nosso. Quais características formais do gênero romance aparecem no trecho citado? Então, lembre do gênero romance, daquilo que o gênero romance tem em si, e vamos pensar nas características formais trazidas nesse trecho. E também pensar um pouquinho, então, até mesmo no romantismo, as características aí do romantismo. Então, pensar nas características formais do gênero romance, pensar um pouco também em como o romantismo, enquanto estética, aparece dentro desse texto. E em instantes, então, eu volto para a gente dialogar sobre essa questão. Muito bem, então o que nós percebemos aí de características do gênero romance? Primeiramente, um uso da linguagem oral para se aproximar da realidade do leitor. Lembrando que o gênero romance surge naquele momento ali do surgimento da burguesia, o burguês ele não está interessado em um texto difícil, um texto complicado de leitura, então a linguagem oral e a aproximação com a realidade do leitor é muito grande. Então, no quadro, a gente pode ver a simplicidade dessa linguagem que ele usa, a descrição muito pormenorizada. Ele vai se aproximar aí das novelas de Chateaubriand e vai fazer. E o cenário ele é todo modificado pela sensibilidade desse narrador, que é uma característica também muito forte do romantismo. Então, a gente vê um cenário perfeito, sublime, que ele traz, onde tem paz, tem saúde, tem sossego, tem amor, tem benevolência. Percebam como esse Vale de Santarém é criado de maneira perfeita aos olhos do narrador.
E aí nós temos até mesmo um lugar onde não existe maldade alguma. Então nós temos a simbiose entre homem e natureza, que leva ao reconhecimento do eu e a essa característica aí do uma inocência, como se fosse o primeiro Éden, né? Ali, o paraíso perdido bíblico, como isso vem à tona de maneira forte dentro dessa descrição aqui do Almeida Garrett. Então perceba aí como que a gente lida, sem dúvida alguma, com características do romance, a linguagem simples, próxima da oralidade, aproximação com quem está lendo, e também características muito próprias do romantismo, que é uma estética literária que está em voga com muita força quando o romance enquanto gênero surge. Desse modo, então, nós finalizamos o nosso momento de interação da aula de hoje. Trataremos neste momento do universo sentimentalista de Camilo Castelo Branco. Então, pensando aí que Camilo Castelo Branco é um dos grandes autores do romantismo português, especialmente do ultrarromantismo, daquela segunda geração, da qual você conhece. E o Camilo Castelo Branco ele tem uma vida pessoal mesmo, particular, com muitas tragédias, com muitos fatos tristes, e isso aparece dentro da sua obra, por isso esse universo sentimentalista. O Camilo Castelo Branco ele escreve vários gêneros, escreve conto, escreve outras narrativas também, narrativas breves, mas o grande foco dele, a obra dele aí máxima que nós podemos pensar é uma novela chamada Amor de Perdição. Vamos ao quadro então para que a gente possa ver algumas marcas desse universo sentimentalista do Camilo Castelo Branco, e aí já dando ênfase na novela, que é um gênero que o Camilo Castelo Branco escreve. A novela é um gênero que não é tão longo quanto o romance e não chega a ser curto como o conto. Então ela está nesse meio espaço. É uma história mais condensada, com menos personagens, com menos núcleos, enfim. A novela camiliana muda apenas e sempre no tocante ao enredo embaralhado e variado, até onde permitia a imaginação do ficcionista. Na verdade, parte sempre de uma situação única para estabelecer em cada narrativa uma das inúmeras variações que lhe estão implícitas, que brota mais do fundo da carne e da alma, levando em desvario os apaixonados com as promessas de uma bem-aventurança via de regra malograda. Então nós vemos aí no Camilo Castelo Branco essa profundidade de corpo e alma, que mesmo a da carne e da alma, são histórias muito dolorosas, muito febris e avassaladoras desses apaixonados que buscam algo que não vão conseguir, né? Via de regra malograda, que não se alcança, que não se consegue. Então a novela camiliana, ela tem esse enredo que sempre tem essa situação, como nos diz aqui, uma situação única, uma situação que sempre parte dessa situação que trata desses personagens que não alcançam aquilo que desejam em relação ao amor. Aqui no quadro, nós podemos ver então que o sentimento amoroso nas obras de Camilo Castelo Branco é sempre febril, avassalador, revoltoso e combativo. Então aqui nós não veremos personagens que se amam e que o amor é tranquilo, que o amor é calmo, que o amor é calmaria, que o amor é harmonia. Não, muito pelo contrário. O amar no Camilo Castelo Branco é sempre infernal, é febril, é revoltoso. Não é por acaso que ele está ali no ultrarromantismo, na segunda geração, o romântica. O amor leva à morte, o amor leva à infelicidade, o amor leva à loucura. Então esses personagens ligam-se a isso. Para isso, já que vimos tudo isso, nós vamos falar um pouco agora da novela dele, aí, a mais conhecida, a mais famosa, que é Amor de Perdição. Vamos no quadro para que a gente possa ver. O título já é bem sugestivo, né? Amor de Perdição, é um amor que leva à perdição. Então nós temos uma novela totalmente passional. O que quer dizer passional? Então são personagens que não medem esforço pelo amor, entregando-se a loucuras e a tragédias nas relações. Temos aí o marco do ultrarromantismo, que é essa segunda geração, que é esse amor exagerado, febril, também uma marca da morbidez. Geralmente os personagens ultrarromânticos são muito jovens, que se entregam ao amor.
Esse livro, ele vai ter influência do Romeu e Julieta, do Shakespeare, visto que é um casal que se apaixona, mas que não pode se relacionar porque as famílias são inimigas. No Amor de Perdição, nós temos o Simão de Botelho e a Teresa de Albuquerque, que são membros de famílias inimigas, e no final, por vários motivos trágicos, eles nunca vão viver esse amor e morrem por conta desse amor também. E temos uma intersecção entre prosa e poesia. Então, um encantamento muito poético que aparece, um encantamento lírico, por meio daquilo que ele traz. É legal a gente dizer que essa obra do Camilo Castelo Branco, ela foi escrita em 15 dias, enquanto ele estava na prisão. Ele foi preso por adultério, perceba que a vida dele tem vários percalços, ele produz essa obra em 15 dias na prisão, e é uma obra que tem um grande sucesso. Então, tem uma referência muito clara ao Romeu e Julieta de Shakespeare, devido a essa impossibilidade de amar, devido aos pais, que leva à morte. E tem a morte também de uma terceira personagem, que é a Mariana, que era apaixonada pelo Simão e que acaba morrendo também. Então o final é sempre muito trágico, tem essa passionalidade, essa tragicidade no final dessas obras. Vamos ao quadro para que nós possamos ver um trecho do Amor de Perdição e pensar sobre ele. Um dia lindo. Reflete do azul do céu os 1000 matizes de primavera. Tem aromas o ar, e a viração fugitiva dos jardins derrama no éter as urnas que roubou aos canteiros. Aquela indefinida alegria que pareceu reluzir nas legiões do espírito, que se geram ao sol de março, rejubila a natureza, que toda a pompa de luz e flores se está namorando do calor que a vai fecundando. Então perceba que o Camilo Castelo Branco, ele narra como se ele estivesse usando uma câmera cinematográfica. Então a gente meio que consegue ver o cenário dessa história que ele está contando. A gente vê muito um exagero, muito próprio da segunda geração romântica, ó, os 1000 matizes da primavera. Então tem toda uma descrição exagerada, hiperbólica daquilo que ele vê. A natureza e o sentimento do homem, perceba que ele está alegre e a natureza, consequentemente, está alegre. A natureza também rejubila de alegria devido à alegria dele. E nós temos um ritmo melódico, essa aproximação da poesia e da prosa. Existe quase um cantar. Quando a gente vai lendo, a gente vai vendo a melodia por meio das palavras. E uma relação simbiótica, aquilo que eu já disse, entre o homem e a natureza, né? A felicidade do narrador transparece claramente nessa natureza, que também está brilhante, está linda, está cheia de cores, assim como a primavera. Ele diz isso, né? As 1000 matizes da primavera. Então tem essa relação simbiótica que vai levando. E por isso que o leitor sofre com o sofrimento do Simão, com o sofrimento da Teresa e também da Mariana, porque o narrador ele vai criando por essa artimanha narrativa, de como se fosse uma câmera cinematográfica, aproximando muitíssimo o leitor da narrativa que ele conta. Então, desse modo, nós tratamos do universo sentimentalista na produção de Camilo Castelo Branco. Trataremos agora da narrativa realista em Portugal. Então, anterior ao realismo, nós temos o romantismo, que é uma estética diferente, e agora trataremos da narrativa realista. Então, dos romances, dos contos, que pertencem ao universo do realismo, uma estética diferente. Importante falar para você que quando a gente fala de romance, estamos falando de gênero. Então, é muito comum a gente falar de romance realista. É um romance do gênero que pertence ao realismo. Muitas vezes na nossa cabeça, a ideia de romance fica presa a uma ideia de romantismo, devido ao nome, romance, que pra gente na acepção comum tem a ver com romantismo mesmo, e porque o romance surge meio que... o romance do jeito que a gente conhece, ele surge junto ali com a estética romântica. Mas agora estamos pensando no romance dentro da estética realista. Vamos no quadro para que a gente possa pensar no realismo português especificamente. Então, quando a gente fala de realismo português, a gente tem que pensar que Portugal, nesse momento, ele é um país periférico. Se a gente tem uma noção lá de Portugal, no começo, em 1500, né, no quinhentismo, ali no século XVI, como um país rico, um país que explorava o mundo todo, uma das potências de Portugal,
Aqui, já no século XIX, século XVIII para século XIX, Portugal é um país periférico na Europa, é um país pobre, cheio de dívidas. E esse é o contexto histórico, então. Os princípios do realismo português são princípios republicanos, então são princípios que estão contra a monarquia, eles são republicanos, eles pensam em Portugal como uma república, lutam por isso. Princípios socialistas, então o socialismo, ideais marxistas estão no cerne disso. Anticlericais são contra a igreja, principalmente a igreja católica, e antiburgueses, contra a burguesia. Então existe uma crítica ao clero, uma crítica à burguesia, uma crítica ao capitalismo, uma crítica à monarquia também. E o que dá início ao realismo português é a questão Coimbra, que é uma questão que vai mobilizar vários intelectuais, jovens intelectuais da época, jovens escritores da época, entre eles o Antero de Quental, que representaria ali os ares do realismo, do novo momento que a literatura portuguesa tem que entrar, né? Ele tendo trazer a modernidade para essa literatura, que para eles era muito presa ao passado, e o Castilho, que representaria então os ideais românticos, e esses ideais que são, na verdade, criticados pelos representantes do realismo. E a questão Coimbra se dá, então, em torno disso, por essa busca de trazer a modernidade para dentro da literatura portuguesa, trazer esse realismo, essa crítica, essa visão aguda da realidade. E, evidentemente, nós sabemos, estudando a questão Coimbra, que os realistas, no final das contas, representados pelo Antero de Quental, eles vencem essa briga intelectual e a literatura, então, portuguesa, ela se moderniza nesse sentido de começar a olhar para o país, para as questões nacionais de modo mais crítico, deixando de lado a idealização romântica, a alienação também romântica, que é o que esses rapazes do realismo dizem. No quadro, nós podemos ver algumas tendências temáticas desse realismo. Então, nós temos a objetividade. Se no romantismo a subjetividade, o eu é muito forte, aqui nós temos a objetividade, um narrador que busca ser objetivo a todo momento. E por isso um antirromantismo. Para eles não interessa mais o romantismo, aquela subjetividade muito forte, a emotividade exacerbada, para eles não faz mais sentido algum. Racionalidade, então a razão em primeiro lugar, não é a emoção que vai tomar conta do narrador, mas sim a razão. Impessoalidade. Se no romantismo a gente tem o eu muito forte, né? O eu, as emoções é muito forte, existe uma pessoalidade, né? Uma subjetividade forte que é a impessoalidade. É totalmente impessoal, quase que científico, por isso cientificismo. As correntes científicas como positivismo, darwinismo e várias outras, o determinismo, por exemplo, também dão as bases aí para esse cientificismo que tem a ver com essa impessoalidade e com essa universalidade. O que essa universalidade quer dizer? Ela quer dizer que não importa o sentimento íntimo do escritor, o sentimento íntimo desse narrador, que esse sentimento íntimo, essa intimidade, ela que não é nada universal, ela não importa. Eles querem ver amplamente, então olhar aquela sociedade amplamente, de maneira impessoal e universal para analisá-la, como um cientista faz, analisar cientificamente aquele universo. No quadro, nós podemos ver uma citação que vai tratar desse início aí do realismo em Portugal. O gatilho tinha sido apertado. A publicação integral de Madame Bovary atraiu o público leitor, graças à objetividade flaubert-iana de retratar a realidade, ironizando as tendências românticas e apoiando-se uma observação cautelosa da realidade. O que eles queriam era apresentar o lado torpe da sociedade, os vínculos formados por conveniência, desencadeando relações conjugais infelizes e infiéis. Então, esse livro do Gustave Flaubert, que é Madame Bovary, ele causa choque e espanto no momento que ele é publicado na França. E quando ele se espalha pela Europa, ele causa muito choque, porque a gente está falando de um momento aí em que as tendências românticas eram cultuadas. Então, esse livro ele vai ironizar as tendências românticas e ele vai observar cautelosamente a realidade. Então, com cautela,
com cuidado, ele vai observar essa realidade e mostrar o lado torpe, o lado sujo dessa realidade. Vai mostrar como que, na verdade, as relações de amor, as relações humanas são guiadas por interesses financeiros, por interesses pessoais, por interesses sexuais, e que não existe mais aquele olhar alienado, subjetivo e bonito para a vida. Não, eles vão dizer, não, a sociedade é podre, os seres humanos são podres, e isso vai vir à tona na nossa produção. Então, quando esse gatilho, né, quando Madame Bovary é lançado, então isso mexe com as estruturas de toda a Europa e abala, sem dúvida alguma, a cultura portuguesa e essa narrativa, então, traz à tona muitas questões que serão trabalhadas posteriormente pelos realistas portugueses. Desse modo, então, nós trabalhamos e falamos sobre as narrativas realistas em Portugal. Trataremos agora do realismo de Eça de Queiroz. Então, pensar que o Eça de Queiroz é o maior dos escritores realistas portugueses, que ele escreveu contos também, outros gêneros, e no romance ele se destaca bastante, com muitos romances. Para falarmos então do realismo português, temos que pensar nesse contexto todo da questão Coimbra, esse contexto histórico de Portugal como país periférico, e de um movimento que é anticlerical, que é antiburguês, que é socialista e que traz em seu bojo essas características muito fortes. Então, quando a gente fala de realismo em Eça de Queiroz, nós falamos de um realismo que busca desmascarar a hipocrisia, desmascarar os jogos de aparências que mantêm as relações humanas e, especialmente no Eça de Queiroz, as relações também familiares. O Eça de Queiroz ele vai atacar essa instituição que vive, segundo ele, de aparência, vai atacar o casamento e esses elementos todos. No quadro, nós podemos ver uma fala aí sobre a temática realista em Eça de Queiroz. Então nós temos o seguinte: no que se refere à temática realista, Eça preocupou-se em escolher para seus escritos temas do cotidiano. Então a gente vê muito o cotidiano forte na obra do Eça de Queiroz, que explorava a banalidade do universo familiar, a dialética, essência versus aparência, a hipocrisia das relações sociais, a corrupção das relações afetivas. De fato, toda a depravação que submetiam os homens em proveito do poder e da ascensão social. Então é realmente isso. Por meio dos temas do cotidiano e de mostrar o universo familiar, ele pretende desmascarar essa sociedade, esses homens aí que vivem em busca de poder, em busca de aparência, em jogos de poder, de satisfação pessoal. Então ele tem essa busca imensa. Essa é a característica do realismo do Eça de Queiroz. Mas a obra do Eça de Queiroz ela se divide em 3 fases. Ele é muito mais conhecido pela fase realista. Mas nós podemos aqui no quadro percebermos as 3 fases da obra do Eça de Queiroz. Nós temos a fase romântica, então ele tem momentos do romantismo na obra dele, que são escritos mais de juventude, são folhetins. Temos a fase realista naturalista, que é essa fase que a gente descreveu ali no slide anterior, em que ele vai desmascarar a sociedade mesmo, uma escrita muito engajada, muito comprometida. E aqui a gente tem, por exemplo, o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, que são obras que representam um realismo aí combativo. E temos, por fim, a fase nacionalista, em que a escrita dele vai se tornar mais branda, e aí a gente tem obras como A Ilustre Casa de Ramírez, As Cidades e as Serras, e ele vai falar de valores da vida portuguesa, vai falar da existência humana, uma escrita mais branda, uma escrita mais tranquila, que se distancia formalmente daquele realismo combativo. Então o Eça ele é muito conhecido por esse realismo combativo, pelo Primo Basílio, por exemplo, pelo Crime do Padre Amaro, mas ele tem uma obra muito diversa. Ele escreveu ensaios, escreveu contos, então é uma obra ampla. No quadro, nós vamos falar agora de uma obra em especial do Eça de Queiroz, que é o Primo Basílio, bastante conhecida. O Primo Basílio, como eu já disse, está dentro
daquele momento realista, naturalista da obra do Eça de Queiroz. O Primo Basílio trata de um episódio doméstico, então reforça, né, ele trabalha com tema familiar, com temas cotidianos, vai falar da fragilidade burguesa, da fragilidade das relações burguesas, se valendo do adultério cometido pela Luísa, que é a personagem principal. E nesse livro nós temos a valorização da objetividade e de aspectos sensoriais que vão aproximar o leitor da realidade. Então, o Eça de Queiroz ele tem uma descrição tão profunda que vai trazer essa aproximação da realidade por meio desses aspectos aí, objetivos e sensoriais. Então, nessa narrativa, basicamente, nós temos a seguinte situação. Nós temos Luísa, que é uma moça, uma jovem burguesa, que vive numa mansão, numa casa, é burguesa mesmo, e lê romances românticos. Então ela lê aqueles romances românticos, aquelas histórias de amor idealizadas e tal. Ela é casada com o Jorge, e nessa casa ela é servida por duas serviçais, uma delas é a Juliana, que ganha grande repercussão na história. O Jorge viaja e ela recebe em casa o Primo Basílio, que dá título à história. O Primo Basílio tinha sido o namorado dela de infância, ali, de juventude, e aí ela decide viver o amor romântico dos livros com ele, traindo o marido. E ele vai usar e abusar da situação. A Juliana, que é uma das serviçais que eram exploradas e humilhadas por ela, descobre a traição e vai chantageá-la ao longo de toda a narrativa, até que a personagem principal, ela morre, por não aguentar toda a situação que ela vive. E ao final, o Basílio, que é o primo, ele pouco se importa com a morte dela, porque na verdade ele via Luísa como um objeto sexual simplesmente para satisfazer os desejos dele. Isso é muito interessante. Percebam como a narrativa realista se constrói. Então mostra esse homem podre, essa sociedade podre de chantagens. Não existe mocinhos, não existe vilões. Todo mundo tem alguma parcela de culpa, né? É o ser humano da maneira como ele é. No quadro, nós vemos um trecho do Primo Basílio, especialmente do momento em que a Juliana vai descobrir aí a traição, vai refletir sobre essa traição. Ela diz o seguinte: é o primo refletir a ela. E só vem então quando o marido se vai, boa. E fica-se toda no ar quando ele sai. E é roupa branca, e mais roupa branca, e roupão novo, e tipóia para o passeio, e suspiros e olheiras, boa bêbeda, tudo fica na família, os olhos luziam-lhe, já se não sentia tão lograda, havia ali muito para ver e para escutar. Então tudo aquilo que a Juliana, que é a personagem ali que representa o proletariado dentro da narrativa, tudo aquilo que ela sofreu de humilhação, da patroa, que era uma burguesa, que vivia uma vida muito tranquila, rodeada de mimos, e que lia e reclamava da vida, reclamava do tédio que ela vivia, porque ela não fazia nada além disso, a Juliana vai usar para humilhá-la, para ameaçá-la. E isso daí mostra toda a ideia do Eça de Queiroz, o narrador do Eça de Queiroz, é mostrar toda a fragilidade do lar burguês, daquele casamento perfeito, daquela família perfeita que rui diante das artimanhas da vida, que rui diante da luxúria, diante do adultério, e como que a aparência que rege todas as relações dentro desse universo de coisas. Pois até o Primo Basílio, que viveu uma relação ali com a Luísa, na verdade ele viveu uma relação que foi totalmente voltada para o sexo e para essas garantias da luxúria mesmo. Nada além disso. Ele não se apaixonou por ela em nenhum momento, como os romances românticos mostram, né? Que as pessoas se apaixonam, se encantam e buscam a felicidade. Não, Eça de Queiroz vai desmascarar todas essas ideias por meio do enredo desse texto. Então, assim, nós tratamos de características do realismo e da narrativa realista em Eça de Queiroz. Vamos agora para a resolução da segunda situação-problema da nossa aula. No quadro, então, nós podemos aí imaginar a seguinte situação. Imagine que você é aluno do curso de letras e que durante os estágios, especificamente das regências, um dos alunos tenha pedido informações a respeito de romances produzidos no segundo momento
do romantismo português. Então isso é importante, gente. O romantismo português ele tem outros momentos, mas ele pede especificamente do segundo momento. Você explica a eles que os autores desse momento são chamados de ultrarromânticos. E de que na aula seguinte trará mais informações a respeito de um romance publicado nesse momento aí desse romantismo português. Então, ultrarromânticos tem a ver com exagero, com a morbidez, com a passionalidade exagerada. Então, vamos ver o questionamento trazido aí, a partir da situação. Qual romance você traria para explicar o segundo momento do romantismo português e por quê? Então, levando em consideração em tudo que nós vimos na aula até agora, qual romance você traria para explicar esse momento e por que você traria esse romance? Pense aí, segundo momento, ultrarromantismo, passionalidade exacerbada, amor levado até as últimas consequências, relações amorosas avassaladoras, febris, não há tranquilidade, a questão da morte, né? A morte como uma evasão do sofrimento da vida, amar é sofrer. Sem dúvida alguma, nós traríamos o Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Vamos no quadro, então, para que a gente possa pensar na resolução dessa situação-problema. Então, o romance que melhor descreve esse momento do ultrarromantismo é o Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Esse romance ele vai trazer uma história que tem uma característica muito cara ao ultrarromantismo, que é o amor e a morte. O amor ele não se consegue viver esse amor e se morre de amor. Ou você morre por alguma doença, ou você morre de tristeza, ou você se suicida por conta desse amor. E aí nós temos uma grande passionalidade, que tem a ver com esse amor levado até as últimas consequências, os últimos atos. Então, como a gente viu quando a gente estava estudando o Amor de Perdição, nós temos dois personagens principais, que é o Simão e a Teresa. Eles se apaixonam, porém, eles não podem viver esse amor, porque as famílias são inimigas. Lembre-se, tem uma relação lá com Romeu e Julieta do Shakespeare, uma tentativa e uma influência, um diálogo com Romeu e Julieta do Shakespeare. Ela é mandada para um convento, enfim, ele também é mandado para outro lugar, e eles não podem ver esse amor de maneira nenhuma. Ele tem uma outra moça que se apaixona por ele, que é a Mariana, e a Mariana é muito bem descrita durante toda a história, para que o leitor consiga também se encantar com a história dela. E nesses desarranjos todos, a Teresa morre, o Simão descobre que a Teresa morreu, se joga ao mar, a Teresa morre de tristeza, mesmo por não poder ficar com ele. Ele está num navio e a Mariana está com ele se joga ao mar, e a Mariana se joga atrás dele, pensando que ela não pode viver aquele amor na vida terrena, ela vai viver esse amor em um outro lugar. Então percebam aí a passionalidade, a forte passionalidade presente nesse universo desse romance. Então, amor e morte, tudo a ver com o ultrarromantismo. O título da obra deixa muito claro isso, Amor de Perdição. É um amor que leva à perdição. Então perceba que essa, sem dúvida alguma, se um aluno em sala de aula pergunta quais são as características e os autores do ultrarromantismo aí português da segunda geração, sem dúvida alguma, o grande nome é Camilo Castelo Branco, o grande nome é Amor de Perdição. Esse romance ele traz todas as características que permitem ao leitor pensar nesse período específico dessa produção. E é importante também, quando levar esse romance para o aluno, é falar também da vida do Camilo Castelo Branco, que é interessante. É claro que nós não vamos analisar a vida do autor para tratar da obra, né? Essa análise biográfica, atualmente, ela não faz muito sentido. Mas, em alguns momentos, a gente pode trazer isso. Não precisamos usar isso como a base para tratar da obra, mas podemos trazer isso em alguns momentos. O Camilo Castelo Branco ele teve uma vida bastante fatídica, cheia de traumas, cheia de problemas, e isso aparece nos personagens dele também, que são personagens atormentados, personagens que nunca conseguem aquilo que querem, que vivem situações sempre malogradas, né? Nunca alcançadas. Então dá sem dúvida para trabalhar o ultrarromantismo por meio das características da obra e também trazendo como curiosidade a vida do escritor.
Desse modo, então, nós resolvemos a nossa segunda situação-problema da aula de hoje. Vamos então para o nosso momento de interação, nosso segundo momento de interação, e nesse momento eu lanço a seguinte pergunta a você. O que você entende pela seguinte afirmação de Salgado Júnior? O romantismo era a apoteose do sentimento e o realismo a anatomia do caráter. Então nós vamos usar essa citação aqui do Salgado Júnior para pensar nas diferenças entre o romantismo e o realismo. Estudamos essas duas estéticas na aula de hoje, a partir de algumas narrativas portuguesas, pensando especificamente na literatura portuguesa, e é o momento de pensar sobre isso, usar essa citação, essa afirmação do Salgado Júnior para pensar sobre essas estéticas. Pense sobre isso, leia a afirmação novamente, e em instantes eu volto para que a gente possa dialogar e discutir sobre ela. Muito bem, então usamos essa frase para pensar um pouco sobre essas características. Vamos no quadro novamente para que a gente possa ver mais especificamente a frase. Então, o romantismo era a apoteose do sentimento. Então, romantismo, sentimentalismo, subjetividade. O eu aqui está em primeiro lugar. É o que mais aparece. É o eu. Esse eu aparece com muita força. Por isso, é uma apoteose do sentimento. O realismo, anatomia do caráter. E aqui a gente tem até uma frase que vem do campo da ciência, né? Anatomia. Então, é buscar como se a sociedade, como se o personagem fosse um corpo que pudesse ser dissecado para analisar todos os problemas, todas as questões. Então, sem dúvida, o romantismo e o realismo são estéticas opostas.
estéticas diferentes, muito diferentes. Enquanto uma se vale de uma subjetividade imensa, a outra se vale de uma objetividade, de uma impessoalidade, de buscar essa anatomia do caráter. A outra, e já o romantismo é a apoteose do sentimento, os sentimentos entendidos e olhados ao máximo. Então, essa citação aí do Salgado Júnior nos ajuda a pensar muito bem nessas escolas estéticas como opostas, como diferentes, e os temas que cada uma delas trazem em si. Desse modo, então, nós finalizamos o nosso último momento de interação da aula de hoje. Agora chegamos no nosso momento de revisar. Revisar o que nós vimos aqui, refazer o trajeto que nós fizemos ao longo da aula e fazer essa revisão. Então, pegue seu bloco de notas, o seu caderno, o seu livro e vamos lá revisar os conteúdos da aula de hoje. Vamos no quadro, então, para que a gente possa ver o que foi trabalhado. No início, lembrando que a nossa aula falava sobre a narrativa em Portugal no século XIX. Era o tema da nossa aula. Então, inicialmente, nós estudamos a gênese do romance no século XIX. Então, vimos a origem, né? Essa palavra gênese tem a ver com origem, com nascimento. Vimos que o romance surge junto com o nascimento da burguesia e que ele se liga muito a isso e tudo mais. Vimos os ecos estrangeiros do romance português. Então, como que o romance português foi influenciado por outros romances, por outras obras. Aí falamos do Chateaubriand, falamos do Goethe, do Cervantes, do Daniel Defoe, do Bernardin de Saint-Pierre, e como que essas obras influenciam lá o romance português. E aí vamos falar de duas estéticas, né? Falamos da narrativa romântica em Portugal. Lembrando, quando falamos de narrativa, falamos de conto, de novela, de romance. E em alguns momentos demos mais ênfase ao romance, que é esse gênero por excelência, dos gêneros em prosa. Vimos as características, então, da narrativa romântica. E para falar de narrativa romântica, falamos de uma novela do Camilo Castelo Branco, que é a Amor de Perdição. Aí nós falamos do sentimentalismo forte nessa obra do Camilo Castelo Branco, desse universo sentimentalista que ele cria em sua obra. Falamos também da narrativa realista em Portugal, a partir aí das características, falamos da questão Coimbra, e tratamos do realismo em Eça de Queiroz, da maneira como Eça de Queiroz trata o realismo em sua produção. Então fizemos esse caminho, que vai lá da gênese do romance, passa pelo surgimento do romance em Portugal, o romantismo, o realismo, Camilo Castelo Branco e Eça de Queiroz. E aí a gente tratou, por meio desses autores, dessas características dessa produção e dessas estéticas. Lembrando que nessa disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 3, nós não estamos vendo mais uma periodização, mas a gente pode olhar com mais atenção para algumas obras e analisar essas obras, perceber as características que elas possuem. Lembre-se que quando a gente falou da narrativa romântica, a gente leu lá um pedaço do Viagens da Minha Terra, do Almeida Garrett, para pensar. Vimos um trecho do Amor de Perdição também. E vimos um trecho do Primo Basílio. E tentamos perceber de que maneira as características estéticas realista e romântica aparecem nessa produção como um todo. Então nós discutimos isso na aula de hoje, pensando em Portugal especificamente, do século XIX. Espero que você não tenha ficado com dúvidas, espero que a aula tenha sido interessante para você, assim como foi para mim. E espero também, caso você não conheça esse romance, não tenha lido essas obras, que você busque para ler, se interesse por elas, pois, como eu sempre digo, o bom professor de literatura ou de língua portuguesa, enfim, ele tem que ter um bom repertório de leitura. Não tem como eu chegar na sala de aula e falar de um romance para o meu aluno, falar de literatura para o meu aluno, sem ler, sem conhecer as obras, né? O professor não pode se valer de resumo só para ficar falando sobre obras. Não, a gente tem que conhecer as obras de fato, para que a gente consiga fazer essas análises, porque também não podemos só ficar no plano do enredo, só contando a historinha da obra. A gente tem que olhar lá, percebam aqui na aula, a gente viu alguns trechos, e eu fui grifando, mostrando, isso daqui representa isso representa aquilo. Então, é como o texto se constrói. Então, eu espero que a aula tenha sido boa para você, que você tenha fixado e aprendido esse conteúdo, e até breve.